Continuando a leitura de Mateus, hoje Mateus capítulo 8. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, se tu quiseres. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Jesus não perguntou de que igreja ele era, Jesus não perguntou de qual doutrina ele seguia, não perguntou qual o ensino dele, não perguntou se ele dava o dízimo ou não, se ele fez o discipulado. Ele apenas quis. Porque Jesus está pouco se lixando para essas idiotices. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, porque o meu intuito não é ter publicidade barata. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazei a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Para quem não sabe, centurião é quem tem no seu domínio 100 homens comandados. Um dono de tropa de 100 homens. Centurião vem de 100. O centurião disse: Senhor, o meu criado, o meu empregado, o meu funcionário jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, lembrando que o centurião aqui não era religioso, não era gospel, não era crente, mas ele soube reconhecer quem era Jesus. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O meu criado, o meu funcionário. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Admirou-se Jesus. Jesus não se admirou da religiosidade dele. Jesus não se admirou do quanto ele orava, do quanto ele lia a Bíblia, de quantos versículos ele tinha gravado. Jesus se admirou da fé. Jesus se admirou do crer daquele homem. E Jesus disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, que é a casa dos escolhidos, que é a casa dos salvos, que é a casa de quem já vai subir em primeira instância, nem em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente ao Ocidente e tomarão lugares à mesa como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Os filhos do reino, os que se acham porteiro do céu, os que se acham melhores dos que estão lá fora, esses serão lançados para fora, porque me adoram com os lábios. Eles serão lançados nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, com apenas uma palavra.
Jesus não precisou entrevistar o diabo, perguntar quem era ele, de onde estava vindo, o que iria fazer com a pessoa. Não, só disse sai. Não fez nenhuma cerimônia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem, para o outro lado. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E não era porque Jesus era pobre, não. Não era porque ele era um coitadinho, não. É porque Jesus era um hebreu, Jesus era do caminho. Jesus era um andante. Então Jesus, muitas vezes, ele não tinha onde ficar, porque a vida dele era peregrinar. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Quando Jesus disse isso, não é porque o pai do discípulo tinha morrido, não. Ele estava doente. E o filho queria ir primeiro, ficar com o pai, se despedir, viver os últimos dias de vida do pai. Jesus disse: não, deixai os que já estão mortos espiritualmente, sem a sua visão, deixe que eles sepultem os seus mortos. Mas me siga. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, descansava os olhos. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos, vamos morrer. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, pois eles atuavam nos cemitérios, ficavam vagando pelos cemitérios, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, se vai nos expulsar, se vai nos mandar embora, porque nós conhecemos você não suporta nos ver dentro de alguém, escravizando alguém, que você manda a gente sair, você é um grande estraga-prazeres. Mas se você vai nos mandar embora, que nos autorize a entrar na manada de porcos. E Jesus disse: pois ide. Ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, porque os demônios, eles desejam estar alojados em alguém, em quem dá abertura. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Havia um grande despenhadeiro ao lado, e os porcos não suportaram aqueles demônios, e se despenharam, despenhadeiro abaixo, enquanto vários seres humanos adoram estar com os demônios nos seus corpos. Os porcos, ao contrário, não suportaram
aquela legião. Fugiram os porqueiros, os donos dos porcos, e chegando à cidade contaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. Contaram, olha, tem um cara lá que não tem aqueles endemoniados lá, que ninguém consegue pará-los, que ninguém consegue enfrentá-los. Então chegou um homem lá e tirou eles, libertou eles, que entraram nos porcos e morreram todos no mar. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, mas não é para o que você está pensando. E vendo Jesus, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Eles não suportaram a presença de Jesus. Eles não suportaram a ação de Jesus. Eles não suportaram ter Jesus ali, fazendo milagres e expulsando demônios, libertando. Eles se incomodaram com isso. Preferiram ter os endemoniados. Mas Jesus expulsando demônios? Não, por favor, se retire da nossa terra. Preferimos os endemoniados. Tem gente que é assim. Essa é a leitura de hoje. Nos vemos amanhã. Deus abençoe.